Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz a todos. Como estão vocês? Como passaram essa semana? Mais uma semana, né? Mais de 80 dias de quarentena. Eu creio que todos estão cansados até de ficar em casa, de ficarem presos, isolados, sem poder se juntar a outras pessoas. É difícil, é um sacrifício, mas não vai durar para sempre. Uma hora vai acabar, vai terminar tudo isso e nós poderemos, se Deus quiser, em breve estarmos juntos novamente. Creio que muitos irmãos já estão entediados também, né, procurando algo que fazer, e nós precisamos aprender com esse evento, né, com essa situação. Precisamos aprender e saber que não é em vão. Deus, ele tem um propósito para tudo, ele tem um propósito também para essa situação, e saberemos que vamos vencer, se Deus quiser. Estaremos juntos, estaremos fazendo, se Deus quiser, a vontade de Deus na sua casa, na igreja, juntamente com os irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, abençoando a todos nós, né? Porque nós precisamos aprender um pouco mais, precisamos saber que Deus é soberano e tem um propósito para tudo isso. Se Deus quiser, tudo vai acabar e nós vamos ter finalmente paz e voltar à normalidade, né? Agora estão chamando de um novo normal, né? Mas precisamos mudar, e que isso tudo nos ensine, que isso tudo nos ajude a sermos melhores do que somos, e precisamos aprender com as situações difíceis da nossa vida. Amém, irmãos? Bom, nós vamos estudar uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, uma palavra que tem, assim, falado no nosso coração, principalmente nos dias de hoje. Nós sabemos que vivemos dias difíceis e passamos por situações inusitadas, como essa que nós estamos vivendo. E esta palavra também fala de uma pessoa que teve uma experiência com Deus, mas ele não compreendeu, não soube trabalhar essa experiência, e Deus, através do seu servo, através do apóstolo Paulo, pôde mostrar a ele qual é a vontade do Senhor. Atos capítulo 8, versos de 9 a 20, Atos 8, versos de 9 a 20. E o título da nossa mensagem para esta noite é: Não tenha uma fé superficial. Não tenha uma fé superficial. O texto diz assim: Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: Este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles.
Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, esta pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, pois deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Eu li até o versículo 23 do texto de Atos capítulo 8, de 9 ao 23. Eu falei no começo apóstolo Paulo, mas não, a situação é com Pedro e João, dois apóstolos do Senhor. Então, irmãos e irmãs, o título da mensagem é não tenha uma fé superficial. Não tenha uma fé superficial. Por que esse título? Porque esta pessoa, este personagem desse texto que nós lemos, ele acreditou na mensagem, ele acreditou em Jesus até, mas a fé dele não era uma fé verdadeira. Ele tinha uma fé baseada naquilo que ele estava vendo apenas. E nós precisamos atentar para o fato de que muitas vezes nós dizemos que somos crentes, temos fé, mas na verdade nós não cremos muitas vezes. Nós não temos a fé suficiente, fé que agrade a Deus, a fé que sirva ao Senhor. Por isso que um teólogo, e muitos de nós conhecem, Ricardo Gondim, ele disse certa vez em um dos escritos, um dos livros dele, que a nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja nacional, ela é muito frágil teologicamente. Muito frágil pelo fato de que as pessoas creem, as pessoas aceitam o evangelho, as pessoas conhecem a Deus, mas são influenciadas pelos modismos, influenciadas pelas teologias, pelas formas de doutrina, pelos sentimentos, muitas vezes. Então, por isso que essa fé não é baseada em Deus verdadeiramente, na palavra, nos ensinos da palavra, e não se aprofundam nesta palavra, não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras. O próprio Jesus, ele falou com os fariseus, ali os religiosos da época, que eles não conheciam a palavra, conheciam as escrituras, e por isso que eles estavam errando. Esta foi a mensagem dele para aquelas pessoas: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos a escritura. Nós seguimos pessoas, seguimos doutrinas, nós seguimos ensinamentos, e quando alguma coisa acontece, nós caímos, exatamente porque a nossa fé não está firmada em Deus, não está firmada na palavra genuína, e sim naquilo que nós vemos, naquilo que nós achamos que é a verdade. Jesus mesmo disse: a minha palavra é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sereis libertos pela palavra, e a minha palavra é a verdade. Então nós precisamos atentar para essa questão. Como é a nossa fé? Nós estamos crendo em quê? O próprio apóstolo Paulo, agora sim, lá em Gálatas, ele fala com a igreja que a igreja as pessoas ali não deveriam acreditar em outras doutrinas
a não ser aquela que ele já tinha pregado. Qual é a doutrina que ele tinha pregado? Que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, e através dele nós temos salvação, através dele nós temos o perdão dos pecados. E Paulo deu realmente essa exortação para a igreja: se vocês acreditarem em outro evangelho, outra coisa, outro ensinamento, se não esse que eu tenho ensinado, esta palavra que eu tenho pregado, seja anátema, quer dizer, maldito, segundo a cultura local. Então nós precisamos basear a nossa fé unicamente em Deus, unicamente na palavra de Deus. Nós não devemos basear nos nossos sentimentos. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu acho que Deus está me falando dessa forma, eu sinto Deus me falando. Não se baseie em sentimentos, porque os sentimentos são volúveis, eles se passam, eles são transitórios, nós não podemos confiar nas nossas emoções. Isso eu já preguei na semana passada, né? Quando falei sobre o coração. Não podemos confiar no nosso próprio coração, porque ele muda, né? E da mesma forma a nossa fé tem que estar baseada em algo concreto, e esse concreto é Deus, esse concreto é Jesus, e o concreto está na palavra de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, não adianta eu crer, eu não vou crer nesta palavra. E o texto que nós lemos fala de um homem que creu, um homem que acreditou naquela pregação lá de Pedro, de João, dos apóstolos. E quando ele viu que as pessoas, que os apóstolos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele quis também ter esse poder. Ele achava que seria uma forma de ele ter mais poder, porque ele já era um mágico, ele já era um feiticeiro, era uma pessoa que dava muito lucro para aquelas pessoas ali da região. E ele achou que aqueles homens também tinham poder, ele queria aquele poder. Ele ofereceu dinheiro até para Pedro e João, e próprio Pedro respondeu: não, que você e esse dinheiro vá para o inferno, assim por diante. Então nós precisamos entender que a fé dele, que ele teve naquele momento, foi uma fé circunstancial, baseado num sentimento, baseado numa coisa qualquer, menos em Deus. Ele não teve uma experiência verdadeira com Deus. Então hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde a fé ela não é concreta, ela tem sido superficial em muitas ocasiões e em muitos momentos. Porque os homens não pensam mais em Deus em primeiro lugar, pensam em si mesmos. Têm fé em Deus apenas para usá-lo como um instrumento de troca, né? Ou seja, quando eu estiver com problema, eu me recorro a Deus e Deus vai resolver o meu problema. Então, as pessoas vão à igreja, participam dos trabalhos, dos cultos, muitas vezes com esse interesse de que Deus faça alguma coisa por eles, né? Mas não querem oferecer a sua vida, não querem dar a sua vida, não querem oferecer aquilo que eles têm para Deus. Então, o nosso ego, nosso orgulho faz que nós busquemos apenas a nossa satisfação, busquemos apenas aquilo que nos agrada. E se aquilo não me agrada, então eu não vou buscar a Deus. Por isso que as pessoas, infelizmente, abandonam a igreja, abandonam a Deus, porque se decepcionam, não recebem aquilo que pedem e acham que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que eles querem. Isso é notoriamente evidência de uma fé superficial, uma fé que não tem solidez, que não tem um alicerce, uma fé que não é concreta. É uma fé baseada em qualquer elemento a não ser em Deus. Então, e as pessoas vivem uma mentira, né? Porque muitas vezes estão na igreja, estão vivendo uma vida eclesiástica, né? Como membro de igreja, mas a sua vida tem sido uma mentira, tem sido uma falsidade, né? Porque não crê, não tem vida.
não tem transformação, não tem regeneração. Regeneração é assim, é dizer não para o mundo, é não querer o mundo, não querer as coisas do mundo. Isso é ser um regenerado, é conversão verdadeiramente. Mas a fé, ela tem sido superficial, porque aquilo que me agrada, eu vou buscar a Deus. Aquilo que me satisfaz, eu vou buscar a Deus. Se não, está na igreja por estar, né? Para cumprir um hábito, ou talvez um costume, ou porque alguém mandou, alguém ficou no pé dessa pessoa, não, você tem que ir na igreja, a pessoa vai lá, mas a sua própria relação com Deus não é uma relação de intimidade, de santidade, uma relação de proximidade com Deus. Então nós precisamos acordar, a igreja precisa acordar. Quando nós retornarmos para a nossa convivência eclesiástica, junto com os outros, como estará a nossa fé? Né? Eu me lembro daquele texto, né, que Jesus estava dizendo, quando o Filho do Homem retornar, achará fé nessa terra? Achará fé nessa terra? Então, quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar em nós uma fé verdadeira ou uma fé superficial, como esse homem, no caso, Simão, o mágico, né? Agora, crer, acreditar, todos acreditam, todos creem, todos têm fé. Mas como está a sua fé? Né? Diz o texto lá em Tiago 2,9, crês tu em Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Olha só a exortação de Tiago com relação a nós, com relação à sua igreja. Então a nossa proposta é essa: se nós tivermos uma fé superficial, nós deixaremos de usufruir das mais ricas bênçãos do Senhor e não cresceremos como crentes e como pessoas, se nós tivermos essa fé superficial, né? Então nós temos aqui no texto uma situação de um homem que era um mágico, um mago, né? Fazia ali as suas ilusões, né? o seu trabalho de ilusionismo, e enganava as pessoas. E essas pessoas eram consideradas como semideuses, eles eram venerados, adorados, idolatrados, como pessoas diferenciadas, especiais. E diz o texto aqui que ele era samaritano, né? Os samaritanos eram pessoas de uma região que não se dava bem com os judeus, né? Porque era um povo misturado, um povo que se misturou lá com outras nações. Isso aí é uma situação passada que aconteceu há muito tempo atrás e fez com que os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Eles não se bicavam muito bem, vamos dizer assim, né? Mas o texto mesmo diz, no versículo 13, que o Simão, esse homem, o mágico, ele abraçou a fé, ele creu, ele acreditou, ele aderiu, né, àquele movimento, porque quando os apóstolos pregavam o evangelho, eles eram tidos como o movimento dos nazarenos, né? Eles não eram ainda conhecidos como cristãos, né, mas como seguidores apenas de Jesus, né? Então Simão, ele abraçou aquele movimento, achou que era diferente, achou que poderia ter algum benefício, né? Achou interessante muitas vezes, e a primeira reação que as pessoas têm com relação à igreja, com relação a Deus, a Jesus, é aquela primeira impressão, né? Ele gosta do ambiente, é um ambiente gostoso. Quantas pessoas que você não convidou para participar do culto e foram no culto com você, gostaram até do culto, gostaram das pessoas, gostaram das músicas, a palavra, se tornaram admiradores, mas não tiveram uma experiência com Deus, não tiveram uma experiência direta de transformação, de mudança, de crescimento.
E essa fé é aquela fé que lá na parábola do semeador diz que é aquela uma fé superficial, que ela fica apenas na superfície. Quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, aí aquela fé vai embora, aquela fé vai se esvaindo. Então, se a nossa fé for superficial, nós deixaremos de usufruir das bênçãos do Senhor. E quais são as implicações desta fé superficial? Em primeiro lugar, qual é a primeira implicação? O homem não possui entendimento das profundezas de Deus, né? Então, Simão, ele não conhecia as riquezas espirituais ligadas à aceitação da fé em Cristo. Ou seja, ele não entendia o que significava aceitar a Cristo. E é isso que muitas vezes acontece com as pessoas, não sabem o que significa aceitar a Cristo. Não é simplesmente crer em Cristo, não é simplesmente acreditar naquilo que o pregador está dizendo, ou acreditar naquilo que você está falando, mas não tem profundidade, né? E o próprio mundo, quando você prega Jesus Cristo, quando você fala da salvação, o mundo não tem, como não tem esse entendimento, né? E para eles isso é uma loucura, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo está dizendo: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podes entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Então, essas pessoas são cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar, vislumbrar as bênçãos, as maravilhas de Deus, o próprio Deus, a atuação de Deus. O seu entendimento está cegado. Lá em 2 Coríntios 4,4, nós lemos assim: dos quais o Deus desse século, que é o próprio diabo, Satanás, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, né? Ele cegou o entendimento dos incrédulos do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas se tornaram cegas quanto a Deus, cegas quanto à palavra de Deus, quanto ao Espírito de Deus. Em Efésios 4,18, eles estão obscurecidos de entendimento, ou seja, não tem entendimento, não tem, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Isso estou falando das pessoas do mundo, não tem esse entendimento, não tem essa percepção das coisas de Deus. E quando esse homem, ele abraçou a fé, é a mesma coisa que ele compreendeu talvez a mensagem, achou a mensagem bonita, achou aquilo interessante, e talvez no seu coração ele tivesse o desejo de se aprofundar, mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu, porque logo nós vamos ver aqui nos outros demais pontos, ele demonstrou através da sua atitude que parece que aquilo não teve uma ação direta na vida dele. Aquilo parece que não agiu na vida dele. É que muitas pessoas acontecem quando nós fazemos o apelo e pedimos: olha, se você entendeu a mensagem, se você quer realmente receber a Jesus, isso há muito tempo, eu vejo poucas pessoas já fazendo. Antes eu via mais, né? E estamos retornando também com esse comportamento, né, de fazer apelo, chamar as pessoas lá na frente, orar com eles. E quando nós chamamos, algumas pessoas vêm meio que tímidas, meio que, né, mas algumas dessas pessoas vêm mais por causa do seu sentimento, por causa da sua emoção. Aquela palavra deve ter tocado emotivamente o seu coração, e ele, por causa da emoção, atendeu ao apelo. Mas não é que aquilo determinasse a sua conversão. Pode até ser isso, mas o que interessa para Deus é um coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados,
uma pessoa que realmente se volta integralmente para o Senhor, se coloca inteiramente nas mãos de Deus e aceita, não apenas aceita Jesus, mas se compromete a ser um filho fiel, que busca ao Senhor. Então, nós precisamos atentar para o fato de que a fé, ela é importante. Todos têm fé, claro, mas a fé salvadora não é para todos. A fé salvadora é para aqueles que o Senhor chamou, para aqueles que o Senhor escolheu, para aqueles que o Senhor buscou, para aqueles que o Senhor tocou no seu coração, na sua vida. Quem faz essa obra é o Senhor mesmo, é o Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais adiante. O segundo ponto, a segunda implicação da fé superficial é que o homem não experimenta das bênçãos diante de Deus. O homem não experimenta dessas bênçãos. Então, uma fé superficial impede de que nós recebamos as bênçãos de Deus. Ou seja, por que nós não recebemos? Porque muitas vezes nós não cremos. Nós não temos essa experiência direta com o Senhor. Porque esse trabalho, essa ação, esse ministério é do Espírito Santo do Senhor. E é o Espírito Santo que capacita os homens a conhecer e expressar a verdade de Deus. Então, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Essa foi a promessa de Jesus. Jesus falando lá para os seus discípulos, que o Espírito haveria de guiar-nos em toda a verdade. Então, quem vai dar o entendimento, quem vai dar aí o discernimento das coisas espirituais é o Espírito Santo. E Efésios 3:35, Paulo está falando, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas através do Espírito Santo. Então, o Espírito nos ajuda a entender os mistérios de Deus. Ele nos concede dons, virtudes que são inerentes daqueles que realmente tiveram uma experiência marcante, uma experiência transformadora de Cristo na nossa vida. Então, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, nós passamos a ter uma nova vida, sermos uma nova criatura. Eu digo uma nova criatura, mas uma nova mesmo, não vivendo da forma como vivemos, né? E lá em 2 Coríntios 5:17 fala: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio são inerentes daquele que tem em si o Espírito Santo. Então, quando nós temos uma fé superficial, nós não temos esse auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo só trabalha para aqueles que realmente creem, aqueles que realmente vivem, aqueles que realmente se entregam para Deus, têm uma experiência de transformação, de salvação, de mudança, de atitudes, de uma conversão genuína, né? E o próprio Jesus, ele prometeu que o Espírito Santo estará sempre ao nosso lado. O chamado o Consolador, né? Consolador lá no grego, lá, Paráclitos, né? Que é o advogado, aquele que está ao lado, aquele que está junto. Então, onde você for, o Espírito Santo estará com você, estará junto, né? Em Efésios, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, selados, né? Deus lá selou a nossa vida e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencer as tentações, a vencer as dificuldades, nos consola quando nós estamos entristecidos, nos dá força quando nós estamos caídos. Então, nós temos essa experiência com Deus e a nossa fé não pode ser jamais como a fé lá de Simão, que foi
uma fé superficial, né? Quando ele viu que os apóstolos estavam trabalhando com as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele também queria esse poder e ofereceu dinheiro para os apóstolos para obter esse poder, para obter essa chance, né, de fazer algo mais, né, de ter esse poder. Então, o próprio Pedro deu aquela exortação nele, falou que ele não poderia obter esse poder porque a fé dele não era uma fé verdadeira, uma fé concreta. Então, se Deus nos dá o Espírito Santo, é para que nós possamos ter uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, uma aproximação com Deus. Ele vai nos guiar, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer em todo momento. E a terceira implicação de uma fé superficial é que quando alguém tem essa fé superficial, essa fé que não é uma fé sólida, esse homem permanece preso às questões humanas e materiais, né? Ele permanece preso às questões humanas e materiais, ou seja, aquele homem lá, Simão, o mágico, ele queria obter lucro com aquela história, com aquela novidade, ele queria ter poder e ganhar dinheiro com aquilo, né? Quando Simão observou os apóstolos impondo as mãos sobre os crentes para que recebesse o Espírito Santo, suas verdadeiras intenções vieram à tona imediatamente. Então, as verdadeiras intenções dele era ter mais poder e ganhar com isso, receber, ter lucro com isso. E é uma magia diferente, é uma magia que ele não tinha o domínio e o controle. Então, ele cometeu um grande erro nesse sentido, né? Oferecendo dinheiro para algo que era sobrenatural. Ele estava interessado não no reino de Deus, ele estava interessado em si mesmo, nas coisas humanas, nas coisas do mundo. Os seus olhos estavam voltados para ele mesmo, para a terra. Então, é assim que é uma pessoa que tem a fé superficial. Uma fé que não está interessada em Deus, está interessada em si mesmo, no seu alter ego, na sua vida, na sua satisfação, nos seus prazeres. E quantos de nós, irmãos, quantos crentes, infelizmente, têm vivido assim, essa fé superficial? Dizem que são crentes, tem até uma relação aparentemente com Deus, né? Mas a sua fé é superficial, ela não vive a vida de Deus, não vive a vida de Cristo, pelo seu modo de agir, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, o seu dia a dia. Então, a fé, ela não é verdadeira, é uma fé hipócrita, uma fé falsa, uma fé que não agrada a Deus. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para nos dar uma nova vida. E essa vida, segundo Paulo lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a vida que eu vivo agora, vivo pela fé em Cristo. Não por mim mesmo, não para me agradar, não para obter as minhas coisas, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus. Então, esta deve ser a sua vida, viver para fazer a vontade de Deus. E como você deve fazer a vontade de Deus? Você sendo um crente verdadeiro, sendo um crente puro, santificado, que prega a palavra, que anuncia a palavra, que ama ao Senhor, que ama estar na presença de Deus, que realmente tem uma vida mudada, uma vida transformada. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ainda que os problemas aconteçam, você é fortalecido pela fé, fortalecido, né? Lá em Romanos, nós vemos lá, o justo viverá pela fé. Então nós viveremos pela fé. Estamos passando por um problema sério? Estamos, mas nós vamos viver pela fé.
nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos viver realmente buscando a Deus em todos os momentos, em todos os momentos. O que faltou para Simão, aquele mágico? Faltou arrependimento. Não é crer apenas, não é buscar apenas, não é estar na presença de Deus, não é ser um membro de igreja apenas, mas arrepender-se da sua vida errada, dos seus erros, dos seus pecados, da sua forma de vida que desagrada ao Senhor. Então, o pecado realmente afasta os homens de Deus. E se nós não nos arrependermos, nós não poderemos ter essa fé verdadeira. Nós não poderemos jamais. Crer, todos nós cremos. Até os demônios creem e estremecem. Mas nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Simão diz que creu em Deus. Ele creu, mas para obter um lucro para si mesmo. Ele não foi nascido de novo, não foi transformado. E a sua velha natureza já estava lá ainda, não foi mudada. Né? Então, a fé superficial ela pode ser transformada em fé salvadora e fé praticante. Seguir a Jesus implica em serviço a Deus em todos os sentidos. Irmãos, quando nós voltarmos, quando nós retornarmos a nos reunir na igreja, precisamos ter uma fé verdadeira, não uma fé superficial. Eu vou quando eu quero, eu estou quando eu quero, porque coloco 1000 desculpas, né? E Deus ele vai sendo colocado em segundo, terceiro lugar, e você não tem buscado a Deus em primeiro lugar. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Nós colocamos muitas desculpas para Deus, né? Para estar na presença de Deus. Parece que é uma carga pesada, parece que aquilo... se for uma carga pesada, nem vá na igreja, né? Se aquilo for realmente um fardo para você, como é difícil, não vá. Vá quando realmente o seu coração se dispor a servir a Deus verdadeiramente e a sua fé for genuína, não for uma fé fraca, não for uma fé falsa, não for uma fé hipócrita. Precisamos ter realmente crentes que creiam, crentes que trabalhem, que sirvam ao Senhor em todo momento na nossa vida. Que a nossa fé não seja uma fé superficial, mas seja uma fé verdadeira, genuína. Jesus disse, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie às coisas do passado, as coisas que estão erradas, as coisas do mundo. É assim que Jesus disse, até para aquele jovem rico que perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, deixe tudo isso que você tem e me siga. E o jovem saiu triste porque ele tinha muitos bens, o seu coração estava nos bens. E eu te pergunto, onde está o teu coração? A mesma pergunta que eu fiz a semana passada, quando eu falei sobre o coração. Onde está o teu coração? Em que está baseada a sua fé? Nas coisas humanas, nas coisas materiais, ou em Deus ou na palavra? Se for na palavra, aí você tem que ser obediente, tem que servir, tem que buscar a Deus. Seguir a Jesus requer mudança de atitude, mudança de pensamento. E é assim que deve ser. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus continue nos abençoando nessa pandemia, que possamos retornar em breve, estarmos juntos, mas diferentes, com nosso coração renovado, transformado para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê forças para continuar essa luta que está bem complicada, bem difícil, e que o Senhor nos ensine cada vez mais, nos mostre os seus propósitos,
o que Ele quer para a nossa vida. Então eu estou só aguardando os irmãos aí colocarem seus pedidos, já temos alguns pedidos que foram colocados, né, a respeito pessoas, famílias que estão sofrendo por causa dessa doença, da Covid, né? E nós vamos orar por essas pessoas. Tem muita gente que foi acometida dessa doença, e que Deus esteja conosco, Deus nos fortaleça, nos ajude a sermos cada vez melhores e mudarmos também a nossa postura diante de Deus, diante dos homens. Nós temos aqui alguns pedidos. A irmã Rosa está pedindo oração pela sua vida, por uma nova situação que aconteceu. A sua filha está querendo ir embora, querendo ir lá para o Rio Grande do Sul, e ela está triste, está bem chateada, porque ela vai ficar distante, né, da sua filha. Ela pede oração. Vamos orar pela irmã Rosa, os irmãos conhecem. Os irmãos têm pedido pela família, né? A irmã Rosana está pedindo pelo Ronaldo, né? E o Ricardo, os irmãos dela, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Deus abençoe as suas vidas e Deus faça uma obra, né? Faça uma transformação na vida deles, né? Sebastião, tudo bem, Sebastião? Tem sido aí um parceirão aí nesses dias aí, a gente tem falado bastante nesses últimos dias, né? E que Deus abençoe a sua vida, viu, irmão? Abençoe a sua casa, toda a sua família, a Rosana, os filhos, os netos. O Sebastião está pedindo oração pela família. Vamos orar também pela família do nosso irmão Sebastião. A nossa irmã Marli também. Ela pede oração, né, pela Tatiane, né? Segundo, aqui está amiga da Érica, né? Então nós vamos orar pela Tatiane, para que Deus também faça um milagre, Deus abençoe, Deus esteja com todos nós. E orar pela nossa igreja, claro, né? Orar pela igreja do Senhor, por todos os irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, né? Eu creio que esta pandemia, ela nos trouxe aí muitos problemas, não apenas na área da saúde, que é uma questão muito séria, mas também na questão financeira. Muitos perderam seus empregos, muitos têm os seus salários achatados, muitos estão sofrendo problemas financeiros exatamente por causa da consequência desta pandemia, né? Então nós vamos orar, vamos buscar a Deus e pedir do Senhor misericórdia, que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de todos, e nós estamos aqui acompanhando aqui os pedidos dos irmãos, né? Vamos orar então, irmãos? Vamos orar para que Deus nos abençoe e que o Senhor esteja com a vida de cada um. Em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de trazer esta palavra, ministrar, ó Deus, esta palavra ao nosso coração, sabendo, ó Deus, que a nossa fé não pode ser uma fé superficial, ela tem que ser uma fé concreta, uma fé verdadeira, uma fé, ó Deus, que faz diferença. E que, ó Deus, os irmãos, as irmãs, teus filhos que estão ouvindo esta palavra, possam, ó Deus, ter a sua fé alicerçada somente em Cristo, alicerçado somente, ó Deus, em Ti, ó Deus, e em Deus, nas coisas do Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um, que o Senhor abençoe os irmãos, as irmãs, que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por problemas, ó Deus, financeiros, por causa da pandemia, problemas, ó Deus, de falta de recursos, ó Deus. Muitos estão, ó Pai, com seus salários diminuídos, muitos perderam seus empregos. Que o Senhor supra, ó Deus, as suas necessidades, cubra realmente, ó Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, Deus, a casa de cada um, para que eles não tenham falta de nada, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também aqueles que estão adoentados, aqueles que foram,
ó Deus, acometidos por esta Covid-19, Pai, uma doença tão séria que não tem cura, aliás, tem cura sim, ó Deus, mas não tem um tratamento, Senhor, e nós não sabemos, ó Pai, o que fazer, ó Pai, porque os governantes estão também confusos com relação a isso, ó Pai. Eu creio que, ó Deus, tudo isso, ó Deus, é para nos ensinar, é para nos mostrar que nós precisamos, ó Deus, ser diferentes, que nós precisamos te buscar mais, que nós precisamos ter comportamentos diferentes. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Abençoa aqueles que estão doentes. Cura, Senhor Deus. O Senhor pode curar, Deus. O Senhor pode, Deus, fazer um milagre nessas vidas. As famílias também que estão, ó Pai, enlutadas, que perderam seus entes queridos. Ó Deus, tem misericórdia, Deus. Vai ajudando, vai abençoando, Deus. Vai transformando cada lar, cada vida, em nome de Jesus. Abençoa todos esses que fizeram seus pedidos e outros também que não fizeram os pedidos, mas estão nos seus corações. Que o Senhor ouça o coração de cada um, ouça a oração de cada um, e que Deus, ó Pai, faça um milagre no lar e na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço isso, não porque eu mereço, porque também somos pecadores, mas te pedimos também o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude e sejamos melhores cada vez mais. E, ó Deus, abençoa os lares, abençoa as vidas desses que estão nos acompanhando nesta live. E que o Senhor esteja com o coração e a vida de cada um. Em nome de Jesus é que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. E nós queremos convidá-los também. Nós estamos pretendendo fazer uma reunião virtual utilizando um novo recurso a partir do aplicativo Zoom. Nós vamos utilizar esse aplicativo nessa próxima sexta-feira. Sexta-feira nós iremos utilizar esse aplicativo às 21 horas. Então vamos fazer uma reunião virtual, né? Eu gostaria que você que se interessa, que quiser mesmo participar, você deve baixar esse aplicativo Zoom, né? Z-O-O-M, né? Baixa aí na lojinha aí do Play Store esse aplicativo. Nós vamos fazer os convites, vamos fazer os links. Então, você está convidado a participar. É interessante que todos vão aparecer, suas carinhas vão aparecer. É um trabalho interessante. É uma videoconferência. Vamos fazer uma reunião virtual na próxima sexta-feira, às 21 horas. Sexta-feira, às 21 horas. Por que 21 horas? Porque todo mundo já jantou, todo mundo já está em casa tranquilo, né? Um momento mais sossegado. Creio que os irmãos já estão tranquilos nas suas casas e poderemos começar essa reunião, que tem aí mais ou menos uma meia hora, no máximo 40 minutos, que pode entrar de até 50 pessoas de forma gratuita, né? Isso, pelo menos, foi isso que nós obtivemos através das pesquisas que fizemos. Então, pode entrar até 50 pessoas nesse grupo e nós faremos essa videoconferência. Então, se você não tem o aplicativo Zoom, faça isso, baixe o aplicativo, instale aí no seu celular, no seu computador. Nós vamos fazer uma videoconferência, um teste. Vamos fazer um teste, né? Nessa primeira sexta-feira, estaremos juntos e conversando, trocando ideias, orando juntos. Então vai ser muito legal. Se Deus quiser, estaremos juntos desta forma. Então vamos fazer isso. Sexta-feira já está marcado, às 21 horas, nossa videoconferência, nossa reunião virtual, tá bom? Todos estão convidados para isso, todos que quiserem participar. Amém? E no domingo teremos o nosso culto online também, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Tem sido uma bênção esses cultos, nós temos a participação dos irmãos. Eu gostaria que você participasse mais, né? Se você tiver a oportunidade de gravar um vídeo e me enviar esse vídeo, nós vamos colocar no culto. Um vídeo simples, curto, breve,
de saudação, dizendo, olha, estamos bem aqui, está tudo bem, só uma palavra de saudação. Faça isso, grave esse vídeo, mande para nós vamos colocar no culto e todos poderão ver, todos poderão acompanhar, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado, que Deus esteja conosco nesse final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Aliás, até sexta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, um grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Amém. Até mais. Tchau, tchau, irmãos.